O Jornal do Dia conversa hoje com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Boa tarde. Boa tarde. Já conversamos aqui durante a campanha eleitoral, o senhor que tomou um rumo de sair do Partido Democratas, partido da governadora Rosalba Ciarline, partido presidido pelo senador José Agripino Maia, no decorrer da campanha eleitoral, com a negativa da legenda em oferecer apoio a uma possível candidatura à reeleição de Rosalba Ciarline. Hoje, analisando as eleições, qual a reflexão que o senhor faz desse momento? Eu acho que, Jorge, o Rio Grande do Norte assistiu com essa decisão dos democratas uma página triste e melancólica na história política do Estado. Não havia cabimento do partido negar-se a conceder legenda a uma governadora que queria disputar a reeleição, não estava envolvida em nenhum escândalo, não tinha ato de corrupção, acusações não, um complô político montado contra ela. Uma governadora que chegou ao estágio de hoje o Rio Grande do Norte ser o segundo estado menos endividado do Brasil. Você veja que isso é um cartão de visita. Menos endividado é o Rio Grande do Norte, o segundo. Para conseguir isso, tem uma certa impopularidade, mas o eleitor, na hora de votar, iria reconhecer. Mas, no entanto, o DEM negou a ela esse direito, negou a mim, que era candidata ao Senado com ela. A pretensão era que ela fosse para o governo e eu fosse para o Senado para disputar a eleição. Vilma exigiu que eu não fosse e Henrique exigiu que ela não fosse. Zé Agripino capitulou, fez um acordo, uma composição, sem combinar com o povo, e o resultado nós estamos vendo aí qual foi. O Rio Grande do Norte não aceitou esse comportamento. O senhor faz parte dessa dissidência do Democratas, assim como a governadora e um grupo político tradicional, desde o antigo PFL, que virou o Democratas. Passadas as eleições, quais as articulações desse grupo sobre filiação partidária? Deverá ser uma decisão conjunta? Acho que sim, Jorge. Agora, hoje só se fala no Brasil, e é uma coisa muito saudável, precisa ser feita, em reforma política. Reforma política significa fusão, acabar partidos, surgirem outros, regras novas. Nós vamos esperar com paciência e vamos nos vincular. O meu propósito é me vincular a um partido, a um grupo político, e que me permita, durante 4 anos, fazer visitas periódicas e sucessivas aos vários municípios do Estado e lançar um trabalho político no qual a minha presença será definida como um pretendente a senador em 2018, além de outros companheiros que nós vamos formar, até porque são 2 vagas, ainda tem governador, pode surgir nome de deputado. Vamos fazer um trabalho político de arregimentação de pessoas, de jovens, de pessoas que têm o desejo de ingressar na política e que não têm oportunidade, para ver se a gente chega na eleição municipal de 16 já com uma semente disso, e em 2018 com uma estrutura partidária para disputar a eleição. Não é cedo para pensar já na eleição daqui a 4 anos? Quem é coxo parte cedo, né? E Teodorico Bezerra dizia que a luz que mais alumeia é a luz que vai na frente. O trabalho de pensar numa eleição daqui a 4 anos seria uma coisa assodada se fosse montar já a estrutura com chefe político, com um escritório, com funcionário. Não. O que eu digo trabalhar é o trabalho de persuasão. Se você tiver um partido, não custa nada cada mês visitar 5, 6 municípios, fazer reuniões, saber naquele município quem tem vocação política, quem quer dar uma contribuição ao município, ao Estado, conhecer as pessoas, dialogar. Eu conheci um companheiro lá no Congresso Nacional, Francilino Pereira. Ele foi candidato a governador, parece lá de Minas, perdeu, e ele me disse: Ney, no outro dia eu comecei a organizar um partido, que naquela época foi o PFL, todo mundo fazia chacota e no fim ele foi candidato e ganhou a eleição, porque tinha raízes, tinha vínculos. Isso é que é importante na política hoje. O candidato não chegar na véspera, tem que chegar muito antes. A próxima renovação de mandato, já que o senhor tocou nesse assunto, para o Senado Federal será a eleição, que serão postos à prova do eleitor os senadores José Agripino e Garibaldi Alves Filho. Já seria um grupo de oposição? Não digo de oposição, mas um grupo que vai disputar com eles na hipótese dos 2 serem candidatos. Também não sei se serão, né? O que eu sei é que serão 2 vagas. E há uma coisa, Jorge, muito importante, que a reforma política eu acho que não deve deixar passar em branco. Essa história de acabar de indicar suplente.
Você pega uma pessoa rica, porque tem dinheiro, aí bota para suplente sem nenhuma contribuição. É preciso que o suplente seja votado. É preciso que seja o candidato a senador com 2 suplentes. Então, no fim, o que tiver mais votos é o senador e, em segundo lugar, o primeiro suplente, em terceiro lugar é o segundo suplente. Como já foi no Brasil, o Café Filho foi vice-presidente, mas ele não ganhou com Getúlio, não. Ele foi votado para vice-presidente. Isso é um princípio de eleição majoritária. Eu acho muito importante no Senado você ter candidaturas, o povo votando, porque essa história de suplente é muito importante, a pessoa saber quem é. Então, que seja eleito pelo hoje povo. temos um senador do Rio Grande do Norte que era suplente da então senadora Rosalba Ciarline. Pois é, temos eu não digo que há deméritos, os que assumem têm pessoas corretas, eu não estou dizendo que não são, agora é mais legítimo que seja eleito. O suplente, não tem o vice-governador? Pois tem o suplente, e o vice-governador votado também diretamente. Tornar possível, como já foi no Brasil, na Constituição de 46, retornar esse princípio de um governador de um partido ser eleito com o vice de outro partido. Isso é saudável para a democracia. Essa derrota do palanque montado em torno da candidatura de Henrique Eduardo Alves, também a derrota da candidata ao Senado, a vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, terá implicações nas eleições, nas próximas, para a Prefeitura de Natal e para as eleições estaduais de 2018? Eu digo, Jorge, que a implicação maior é a lição que ficou. Houve uma lição. Robson Farias, elegendo-se governador, e ele foi muito feliz quando disse: foi um sonho que parecia impossível na noite em que ele foi anunciado. Mas se tornou possível pela pertinácia dele, pela obstinação, pelo desejo de servir ao Estado. Então, Robson hoje é um símbolo, é um exemplo. Ele e a própria Fátima também, que se elegeu senadora. Então, essa lição deixa o resíduo de que ou os partidos dialogam, aquilo que eu disse, visitam as bases, veem as lideranças, têm diálogo com os filiados, ou então essa história de lançar nomes e não combinar com o povo dá no que dá. É preciso que o povo tenha, mesmo que indiretamente, uma participação contínua. Hoje o partido, Jorge, no Brasil, tem dono. Aqui no Rio Grande do Norte você sabe quem são os donos. E ninguém pode nem desapropriar por interesse social, porque eles que mandam. Eu que o digo, eu fui perseguido, eu 4 vezes tentei ser candidato ao Senado, Zé Agripino não me deu nem satisfação. Eu aguentei porque eu tinha um desejo assim de unidade, mas chegou um momento que não aguentava mais. Fui preterido, perdi muito tempo. Eu tenho desejo, eu sou político há muito tempo, e eu tenho temas de emprego, de criar uma área de livre comércio, de melhorar o crédito educativo que eu criei em 75 e foi deturpado, estendendo para os estudantes das escolas públicas também. Eu tenho bandeiras, tenho sonhos e nunca pude realizar, porque o meu partido me vetava, chamava todo mundo e me excluía, os democratas. Então, é preciso que numa reforma política essa mentalidade desapareça. E se esses que perderam entenderem que mudou e agirem diferentemente a partir de 16, pode ser até que recuperem espaço, não é impossível. Qual a participação do senhor na sucessão estadual deste ano? Eu tive uma participação indireta, meu filho, Ney Júnior, engajou-se totalmente na campanha de Robson, trabalhou quanto pôde, era servidor público do PROCON, não pôde ter assim um protagonismo maior, mas trabalhou como advogado, ajudou. Nós tivemos toda a vinculação, Robson sabe disso, no apoio a ele para governador. E o papel da governadora Rosalba Ciarline, que muito se cogitou de um lado e de outro. Robson rompeu com o governo no primeiro ano, ainda se afastando politicamente da governadora, mas nessa reta final houve uma mudança de rumo e a governadora chegou a posar em fotografias com o número do candidato Robson Faria. Eu repito, o governador Robson, ele não fez nenhum acordo com a Rosalba, que me consta, não houve entendimento, não houve nenhum combinemo, mas ela migrou, caminhou naturalmente para Robson, porque ela não podia ficar com os algozes dela, isso é uma coisa humana. Ela não podia ficar com quem tirou ela da disputa, que foi Zé Agripino, que foi Henrique, Vilma e tantos outros. Então ela assumiu e você viu que tem um peso muito grande. Tem o prefeito Mossoró, um rapaz inteligente, competente, tem liderança, mas sem Rosalba não tinha chegado a quase 2/3 da votação de Mossoró e do Oeste. A posição de Rosalba é uma posição muito boa dentro do Estado. Ela foi, politicamente, ela foi vítima de um complô. Esses donos de partido se uniram para acabar com ela.
e lançaram ideia. É tanto que ela termina, cadê? Vai ser inelegível amanhã. Ela é inelegível, ela não vai ser condenada em nada, porque não tem processo de substância. Houve complô contra a Rosalba. Agora, ela enfrentou dificuldades no Estado, atrasou o pagamento, retoma, porque não há milagre. Ela pegou um caos em 2011. O Estado devia mais de R$1 bilhão. Havia empréstimos feitos comprometendo a Receita 3 anos na frente. Foi uma luta muito grande para recuperar isso. E ela chega ao final, com o Rio Grande do Norte, como eu já disse, sendo o segundo estado menos endividado do Brasil. Isso é uma coisa que cedo ou tarde o Rio Grande do Norte fará justiça. Aliás, já fez, quando atendeu o apelo dela em certas regiões e votou em Robson. O argumento do endividamento. E o aspecto administrativo, o que é que faltou? Porque, como o senhor colocou, atrasos de salários, investimentos que eram necessários e que ficaram por fazer, já estamos nessa reta final do governo e há uma demanda administrativa muito grande que a governadora Rosalba responde. Grande equívoco de Rosalba foi acreditar no PMDB e no DEM. Ela acreditou, cedeu. O PMDB aqui tinha 4 ou 5 secretarias, 5 ou 6 estatais. Só na Secretaria de Bem-Estar tinha 300 cargos em comissão. Eles tomaram conta do governo. E Henrique não tinha nem apoiado ela. Tinha apoiado Iberê e desembarcou de paraquedas no governo dela. E ela entendeu que devia fazer um diálogo, até em atenção ao senador Garibaldi Pai, que é uma pessoa respeitável e tal, e aproximou-se muito do PMDB. Quando o PMDB passou mais de 2 anos no governo fazendo o que queria e não fez o que deveria fazer para ajudá-la, começou o projeto Henrique Alves. Eles chutaram Rosalba, deixaram Rosalba de lado. Ela, de certa maneira, ficou numa dificuldade política muito grande, porque o seu próprio partido embarcou com os adversários históricos, que era o PMDB. Isso é uma coisa de uma felonia sem limite, não se justifica isso. O Rio Grande do Norte sabe, mesmo quem não gosta de Rosalba, eu encontrei muita gente que disse, por que não deixa ela ser julgada pelo povo? Deixa ela ser candidata. Se ela perder, perdeu. Eu pretendia ser candidato ao Senado. Deixa eu ser candidato. Se eu perder, perdi. Não tem problema nenhum. Mas não. Aqui foi feita uma coisa como na Idade Média, uma casta. Tem que tirar fulano, tirar ciclano, só fica um. E Robson foi escolhido por eles, por Henrique, por Vilma, porque como não tinha, entre aspas, nenhuma possibilidade, deixa Robson. E Fátima. Deu errado, né? Quem subestima as pessoas dá errado. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ney Lopes de Souza, ex-deputado federal, muito obrigada por sua entrevista aqui no Jornal do Dia. Só não revelou qual será o destino partidário daqui em diante, mas vai esperar aí a reforma política. Vamos aguardar a reforma política, né? Obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado e boa tarde a você e aos ouvintes. Olha, e uma última informação. Um policial militar e um agente da Polícia Civil denunciaram estar correndo risco de morte